Olá turma, sou o professor Galeno Coelho e estou preparando essa aula de matemática revisão. Vamos estudar? Conjuntos numéricos. Então nós já vem aprendendo aí sobre os números naturais, né, os conjuntos e os seus subconjuntos. Então qual é o conjunto? O conjunto é o total. E o subconjunto? O subconjunto vem a ser aquilo que eu quero triar, aquilo que eu quero separar, eu quero desmembrar e estudar caso a caso. Então toda vez que você lembrar do conjunto, você lembra do todo, né? E o subconjunto vem a ser informações separadas e estudada e analisada caso a caso. E o mesmo se repete em outras situações, como a gente viu também lá na videoaula dos números inteiros, que é apresentado pela letra Z. Hoje nós vamos aprender agora a letra Q, tá bom? Então vocês vão ver o conjunto e os seus subconjuntos. É diferente dos demais? Não, não é diferente, tá bom, pessoal? É a mesma coisa. Conjunto dos números racionais, que é apresentado pela letra Q. Então, o conjunto dos números racionais é representado por Q. Reúne todos os números que podem ser escritos na forma P sobre Q, sendo P e Q números inteiros e Q diferente de zero. Não é? Em outras palavras, em forma de fração. Tá? Então você não pode pegar 1 e dividir por 0. Aí não dá, né? Aí não dá, não vai dar resultado nenhum. Então por isso que os matemáticos, sabendo disso, já dizem, ó, esse número ele não pode ser 0. Não é? Ele tem que ser maior que 0. Não pode ser 0. Então essas são os números aí, o que é igual. Aí tá vendo os elementos que compõem aí o conjunto dos números racionais. Aí a gente vê os negativos e positivos, os inteiros, né? Em forma de dízima periódica, com vírgula, tá vendo? Tá tudo aí. Então esses são partes aí dos números inteiros. Note que todo número inteiro é também número racional. Assim, Z ele é um subconjunto de Q. Então, por que o Z ele se tornou aí um subconjunto? Lembra que eu falei que a gente vai estudar ele separadamente, correto? Então, toda vez que você vê um conjunto, ele representa um todo. Quando se trata de um subconjunto, é algo que a gente vai analisar de um modo separados e vamos triar item a item. Novamente aqui, subconjunto dos números inteiros. Então aqui o Q com asterisco não nulos, ou seja, eu não quero zero, não quero a presença do zero. O Q mais, ali é só os números positivos e sem a presença do zero. Agora, assim, o Q positivo tem o zero, tá pessoal? Eu falei sem a ausência do zero, mas não. O Q positivo tem a presença do zero. Agora sim, o Q asterisco, lembra lá que o asterisco é a ausência do zero e apenas os números positivos. Q asterisco mais. Agora o Q menos, só os números negativos. Lembra que a gente tratou lá os números inteiros? Só apenas os números negativos. Tanto os racionais como os inteiros. O que mais? Não, o que mais não. O que asterisco menos. Sem ausência, né? Do zero e apenas os números negativos. Então isso aqui não muda de um conjunto para o outro. Então quem assistiu a aula dos números naturais, números inteiros, os conjuntos eles se repetem e tem aí praticamente a mesma nomenclatura. E isso facilita que a gente não tem que ficar decorando tantas coisas. Então imagina que você tivesse que decorar um sistema desse para os números naturais, um outro para os números inteiros, e esse aqui para os números racionais, os números, outro conjunto, subconjunto dos números irracionais, ia ficar muito mais difícil, né? Mas você está percebendo que não, que o sistema ele é um para todos.
ele acaba se estendendo para todos, então fica algo muito mais fácil de gravar, né, pessoal? Agora, conjunto de números racionais, propriedades. Então, quais são as propriedades dos conjuntos racionais? Nós temos a propriedade de adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, a soma ou adição de dois números racionais quaisquer é um número racional. Ou seja, se eu pego 6,5 mais 18, qual que é o resultado? É o 24,5, ele é um número racional. Correto? Ele te entrega, né, o número racional. Agora, 4,8 mais 6,9 é igual a 11,7. Ele é um número racional. Ele não tem como fornecer um outro número, né? Ele vai te entregar outro número racional. Agora, se eu fizer em forma de fração, 1/4 mais 2/4 é igual a 3/4, que é exatamente igual a 0,75. Então, fração, gente, e número decimal é a mesma coisa. Entenda isso, tá? Entenda isso. Quando eu trabalho de fração ou de uma forma racional, esse número, né, depois da vírgula, então eu estou trabalhando com fração, é a mesma coisa, tá? Então eu posso converter. Aí, dependente da situação, eu vou trabalhar na forma decimal ou na forma de fração. Aí cabe você escolher o que você quer, o que é mais prático naquele momento, tá bom? Então entenda isso. Trabalhar com fração e com números com com vírgula, ele é a mesma coisa, pessoal, a mesma coisa, tá? Então, só que um é apresentado de uma forma, em forma de fração, e outra forma decimal. Então, 3/4 e 0,75 é a mesma coisa, tá bom? Agora, a segunda propriedade, a diferença ou subtração de dois números racionais quaisquer é um número racional. Então, 18 menos 20, ele vai me gerar, vai me produzir um outro número racional, menos 2. Só que esse menos 2, ele é o conjunto dos racionais ou ele é um subconjunto dos racionais? É um subconjunto, conforme a gente viu lá, os termos técnicos lá atrás. Então, ó, você vê a pergunta interessante, né? Então, fique esperto com esses termos técnicos, para que você, numa prova, num concurso, numa entrevista de emprego ou numa situação dessa, você saiba sobressair. Agora, menos 20 menos 40, ele é igual a menos 60. E menos 60, ele é o conjunto ou um subconjunto dos números racionais? Isso aí, pessoal. Ele é um subconjunto dos números racionais. Agora, o que faz parte de fato do conjunto, né, dos racionais é essa fração. 1/4 menos 3/4 é igual a menos 2/4. Que é exatamente igual a 0,5, ou seja, 2 dividido por 4 é exatamente igual a 0,5. Então, 0,5 e menos 2/4 é a mesma coisa. Como eu falei para vocês, vocês precisam entender isso para, numa situação, você saber converter um ou outro, ou você vai usar um ou outro, né? Agora vamos para a terceira propriedade. O produto da multiplicação de dois números racionais quaisquer, ele é um número racional. Então, 0,5 vezes 0,3333, ele vai me gerar um outro número racional, 0,16666, que ele aqui é uma dízima periódica composta, tá? Eu vou até passar uma tabela para vocês sobre isso. E a quarta propriedade, o quociente, é a divisão, né? Como você queira, quociente ou divisão de dois números racionais quaisquer é um número racional. Então, se eu pegar aí um subconjunto dos racionais, que é o 8, que está lá dentro daquele conjunto do que? Do que mais apenas os números positivos. Então, se eu pegar esse subconjunto e dividir pelo conjunto 2,5, olha só que maravilha, vai me resultar no número racional 3,2, que é o quociente.
Então, ó, pra você ver que como a gente passa a ter conhecimento, as coisas ficam melhor, a gente começa a enxergar as coisas e começa a colocar ela no prisma certo, no ponto certo, e fica muito mais fácil. Então, quando a gente passa a enxergar os números, aonde eles se encontram, em que ponto eles está, então o nosso conhecimento matemático fica bem melhor. Então, o conjunto dos números racionais, o quê? Então aqui é apenas uma história aí para vocês, né, pessoal? Como esse conhecimento lá no passado ele foi de suma importância para as pessoas. Então a matemática ela sempre teve esse papel, trazer solução para as pessoas. Então imagine você viver num lugar em certo período do ano onde as suas terras estão alagadas por 6 meses. Aí pergunto, o imposto que deve ser pago será em cima de todo o terreno seco e alagado ou apenas da parte seca que produzir? Isso era uma questão muito difícil lá no passado. Hoje não, hoje é bem prático isso. Por isso que os matemáticos ajudaram bastante e os agricultores e todo mundo saiu muito bem. Então imagina lá você tem um terreno que você tem que pagar imposto para o rei, né? Era assim lá no passado. O rei precisava comer, né? Precisava ter a mesa farta e muito desse imposto era vindo da agricultura, correto? Então muitas vezes as pessoas naquela época em si não tinham em si dinheiro, era feita a troca de mercadoria. Então o imposto pago para o rei era em forma de produto, mas aquele período de 6 meses de que o seu terreno ficou alagado, então você não teria condições de pagar ali o tributo 100%. Você tinha que pagar algo proporcional ao que você ia produzir. E o cálculo de fração, ele caiu como uma luva nesta situação, né? Então, obviamente, naquela época ele já dominava lá as unidades de medida. Então, digamos aí que ele mediu esse terreno, ele tem 5 metros, né? E apenas 3 partes desse terreno, ou seja, 3 metros desse terreno, ele está produzindo. Outros 2 metros do terreno está alagado. Então, qual é a parte que ele vai pagar do tributo? Ele vai pagar apenas 3/5, correto? 3/5. E 2/5 que não tá produtivo, ele não vai pagar aquele imposto. Então isso foi bom para o produtor, para o agricultor e para o rei, porque ele sabia que em época de cheia ele ia receber menos, né? Ele ia receber menos. Ele não podia contar, né? Não podia criar expectativa de que ia ter mais coisas, visto que os terrenos estavam alagados. Então é uma história matemática maravilhosa aí, né? Que realmente ajudou a humanidade. Continuando aqui, ó, nesse período podemos dizer que ele já dominava aí os cálculos matemáticos, como adição, subtração, né? Multiplicação, divisão de números inteiros. Mas com a recém-descoberta do cálculo de fração, surgiu automaticamente um outro cálculo, né? Que é o cálculo decimal. Por exemplo, 3 dividido por 5 é exatamente igual a 0,6, que é exatamente igual a 3/5. Então, quando se deparar com fração ou número acompanhado de vírgula, estão fazendo a mesma coisa, pessoal. Quando eu trabalho com vírgulas ou fração, é a mesma coisa. Entenda isso, né? Então, se eu pegar 3 dividido por 5 dá 0,6. E o caminho inverso é a mesma coisa, tá bom? Olha só o exemplo, 0,3 é exatamente igual a 3 décimos, correto? Mas nos conjuntos racionais, que nem todo número com vírgula pertence ao conjunto. É essa tabela que eu estou falando para vocês, que vocês precisam saber. São apenas esses, 0,3, 0,333 e 0,35, 35 e 35.
Isso aqui é só um modelo, tá, gente? Então, não se atenta ao número, tá? É apenas uma ilustração. Por exemplo, quantas casas decimal eu tenho depois da vírgula? Uma. Quantas casas eu tenho decimal depois da vírgula? E sequencialmente. Então, veja só aí a tabela, aí você vai entender para quando você tiver uma situação dessa, na escola, numa entrevista, no concurso, na faculdade, você saiba sobressair. Veja só. Tabelas dos racionais. Ó, quando tem apenas um número após a vírgula, nós chamamos de dízima finita. Por exemplo, 1 sobre 2, ou meio, é igual a 0,5. Nesse caso, ele é uma dízima finita. E a dízima periódica simples, por exemplo, 1/3, 1 dividido por 3 é igual a 0,3333. Então, quando esse número se repete, nós dizemos o nome que é dízima periódica simples. Olha lá, 5/11. Dividir 5 por 11 é exatamente igual a 0,45454545. Então, quando esse 45 se repete, tá vendo? Dizemos dízima periódica composta. Então, somente esses números com vírgulas nessas condições faz parte dos racionais Q. Correto? Então, você pegou uma fração, dividiu ela, deu uma casa decimal após a vírgula, é finita. Certo? Depois da vírgula, o número se repetiu. É periódica simples. Correto? 3, 3, 3, 3. Opa! Deu 1, 1, 2, 2, 2. Olha que maravilha! Tem que repetir, pessoal, tá? Se começar com 3, tem que terminar com 3. Não pode começar com 1 e terminar com outro número. Tem que ser... Começou com aquele número, após a vírgula, tem que ir infinitamente com aquele número. Agora lá, dízima periódica composta, a mesma coisa, 45, 45. Pronto, aqui é batata, gente. Não tem muito o que aprender. São apenas essas três situações aqui. Então, somente esses números com vírgula nessas condições faz parte aí dos racionais Q. Então, se um cálculo desse jeito aparecer, não tenha medo. 0,3333, né? Mais 1/5. Desse jeito não é possível resolver, gente. Não tenta dar um de louco. Você não vai conseguir resolver desse jeito, não dá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar um ou outro. Ou eu pego 0,333 e converto ele para a forma de fração, que é 1/3, ou eu pego esse 1/5, certo? E divido ele para que eu possa formar ele na forma decimal. Então não dá para resolver desse jeito, tá? Não tenta, você vai perder a cabeça, você vai ficar doido, mas você não vai resolver. Não existe isso. Então ou eu pego um e adapto ao outro, ou vice-versa. Então, veja só como que eu fiz aí embaixo. Aí o 0,3333 é exatamente igual a 1/3. Agora sim. Agora 1/3 mais 1/5, agora eu consigo dar sequência. Mas lembre-se, para dar sequência nesse caso, você precisa fazer a fatoração por decomposição dos fatores primos, ou seja, o MMC, os mínimo múltiplo comum. Então, nesse caso, eu preciso ainda do MMC para poder continuar com essa fração. Já nesse caso agora não, olha lá, o 0,3333 mais 1/5 eu dividi 1 por 5 deu 0,2. Agora sim, aqui do jeito que está aqui é só somar, não tem mais o que fazer, é sim eu somar direto. Já aquela fração 1/3 mais 1/5 é necessário aí fazer aí o MMC, que é a fatoração por decomposição dos fatores primos, que também já tem uma videoaula, tem a videoaula de fração, se você quiser assista, tá? E também tem a videoaula aí do MMC para poder ajudar vocês nesses casos. Concluindo, os conjuntos dos números racionais Q, ele é formado por número com vírgula, negativos, fração negativa, certo? No lado positivo, também os números com vírgula e fração do lado positivo.
Então, todos os números naturais tá aí nesse conjunto, né? Os números inteiros, que é a parte, né, do subconjunto, né, que a gente falou, que é a parte isolada, que a gente estuda isoladamente, e os racionais. O foco dos racionais, gente, é a fração e os números com vírgula. Esse é o conjunto, né, dos números racionais. Fração e os números com vírgula. Os demais apenas venham acompanhando, que é aí os números naturais e os números inteiros. Obrigado a todos e tenham bons estudos.